Olá, é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o roteiro de tutoria que será aplicado no nosso primeiro encontro de tutoria das atividades do curso Tópicos de Homeopatia para o SUS, na Fiocruz. Então a gente quer muito agradecer a presença de todas e de todos, é uma honra e a gente espera que consigamos com tranquilidade assimilar a proposta metodológica e repassar isso aos nossos participantes. O roteiro visa decodificar alguns passos importantes para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então algumas terminologias estão em fase de mudança. Uma delas é a tutoria. Nós deixamos de fazer a supervisão prática e vamos fazer a tutoria. As atividades de tutoria consistem em 3 movimentos básicos. A apresentação de um problema, que eles fazem uma abertura do problema. Depois o desenvolvimento das atividades teóricas relacionadas ao problema. E por fim, o fechamento daquele problema. Então são 3 fases diferentes. A abertura, ela tem início logo no primeiro dia de contato. Nós, no primeiro dia, faremos uma breve introdução, de preferência com a mística, que é uma poesia, uma música, algo que possa tocar emocionalmente os participantes. Logo na sequência, a gente, ainda no processo de introdução, vai acolher esses participantes com a afetividade proposta na mística. Neste acolhimento, nós pedimos para que cada um se apresente, teremos 2 minutos no máximo para que cada um se apresente, sejam os tutores ou os participantes, estudantes do curso. Essa apresentação tem que ser bem objetiva, porque ao longo do trabalho nós vamos nos conhecendo e, obviamente, consolidando um vínculo que é muito importante dentro desse trabalho de tutoria. Nessa apresentação, nós faremos um breve relato sobre o curso, o que é essa proposta desse curso atual. Apresentamos um cronograma de atividades e lembramos que, além dessas atividades de tutoria, é importante que cada um se matricule regularmente no Fórum Homeopatia no SUS, que faz parte, tem carga horária e, de alguma maneira, é importante que cada um registre a sua presença nesses encontros. Então, são 3 encontros, um primeiro já aconteceu, o segundo dia 18 de outubro e o último será no dia 29 de novembro. A ideia é que o aluno participe também dessas discussões. No entanto, este roteiro de hoje, a gente só vai fazer uma pincelada sobre o curso e sobre a importância de que eles participem do processo do Fórum Permanente de Saúde e se incluam em um dos GTs. São 5 GTs, vocês já sabem disso. Um é Políticas de Saúde e Gestão, o segundo é Ensino, Pesquisa e Extensão, o terceiro é a Clínica Homeopática na Atenção Básica, o quarto é Assistência Farmacêutica com a disponibilização de medicamentos aos usuários do SUS, e o quinto é a aproximação entre a estratégia de saúde da família, a medicina de família e comunidade e a homeopatia. Então, a gente espera que todos participem, e tenhamos assim um bom resultado, que é a produção de uma carta aberta do Fórum de Homeopatia no SUS. Então, essa primeira abertura do problema que nós vamos iniciar depois que apresentarmos as nossas considerações sobre o curso, ela se inicia com a escolha das atividades de relatoria. Precisamos ter um relator, uma pessoa que vai coordenar e o outro que vai controlar o tempo. E nós, de alguma maneira, vamos dar condições para que eles possam desenvolver os temas de maneira bem livre. Então, o papel do preceptor é muito diferente do que o papel do tutor. O preceptor, ele de alguma forma leva o conhecimento. Já o tutor, ele provoca a busca do conhecimento através desses nossos problemas que foram apresentados e discutidos com todos os senhores tutores. Então, esse processo
de organização, ele depende de uma disponibilidade para que os alunos ou os estudantes se coloquem. Então, o tutor ele tem uma postura mais de observação, uma postura mais de orientação, mas um pouco mais, aparentemente, mais distante, mas ele fica muito atento e conectado às falas e ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Então, nós vamos, num primeiro momento, perguntar: alguém aqui conhece o que é o PBL? Qual é a sua experiência? Então, vamos lá, iniciando a nossa atividade e abrindo o problema, a abertura do problema, nós vamos proceder à leitura desse problema. A leitura ele tem que ser coletiva, não é para cada um ler por si. É que todos leiam juntos e apontem quais são os itens relevantes ou os pontos importantes ainda não conhecidos ali de todos os participantes. Então, vamos ler os problemas, apontar os itens relevantes, né? E é importante que a gente tenha uma postura passiva nesse processo, que eles levantem esses itens e façam a exposição desses itens ao término da leitura, e uma breve consideração sobre o que é o problema, do que trata o problema, o que está escondido nesses meandres dos problemas. E a partir daí, eles vão ser orientados por nós, tutores, a desenvolver a segunda etapa, que é o desenvolvimento teórico. É claro que numa primeira parte nós vamos pedir para que eles façam a pesquisa e nós vamos orientar que eles tenham acesso a um referencial teórico, a um conteúdo bibliográfico, para que eles possam se sentirem seguros para buscar, opinarem e fazerem as considerações, tirarem dúvidas sobre os itens que estão ali nos problemas. Depois que todos leram, né, em conjunto, fizeram um levantamento dos itens relevantes, apresentaram isso para o grupo, o tutor, em posse dos objetivos, vai fazer as suas considerações finais após a abertura. Quais são essas considerações? Será que se atingiram os objetivos propostos? Foram abordados e foram levantados os temas relevantes realmente? Será que é necessário a gente questionar? Então, a postura do tutor é de observação, de análise, de apontamentos, anotações dos apontamentos, e ao término ele vai fazer algumas considerações, algumas provocações, caso não se tenha atingido todos os objetivos do problema. No entanto, em último caso, até para a gente não estender demais, nós podemos abrir a exceção e pedir que o tutor faça algumas considerações, bem ao término, sobre os objetivos do problema. Então, se faltou algum item, então é interessante a gente pedir para que eles também venham a inserir. Mas isso é exceção. A regra é: o tutor somente observa, analisa e provoca. Provoca que haja uma continuidade da discussão, considerando o senso comum sobre os temas ali abordados. Depois que eles saem para buscar o conhecimento, a partir do referencial teórico que nós passamos, eles vão ter condições de nos trazer no segundo, no terceiro momento, a apresentação ou o fechamento do problema. Então nós temos a abertura, logo depois o desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele pode ser individual ou coletivo. Isso tudo deve ser pactuado previamente no dia da abertura, como vai ser a apresentação, quanto tempo teremos para apresentar, quantos alunos compõem o grupo e quanto tempo cada aluno deve falar. Todos os alunos devem conhecer tudo do problema. Não adianta um ficar com a introdução, o outro ficar com a finalização. O ideal é que todos possam contribuir e que o tutor oriente a fala. É natural que em alguns grupos, alguns tenham maior facilidade de expressão, outros tenham mais timidez, e a ideia é que o tutor e o coordenador do trabalho possa dinamizar a apresentação com o controle do tempo, né? E o estímulo para que se consiga atingir os objetivos durante a apresentação. Então nós temos a abertura, a leitura,
o levantamento dos itens, o referencial teórico num segundo momento para que eles saibam quais são os aonde eles vão procurar esses temas. Depois eles organizam a apresentação no dia do fechamento do problema. Esse dia é o dia mais importante, onde todos têm que participar de uma maneira bastante democrática e homogênea. Não dá para deixar só uma pessoa falar, só uma pessoa fazer a apresentação. A ideia é que haja uma troca também de perguntas, né, e de questionamentos, de dúvidas que eventualmente o grupo traga para que a gente possa dinamizar essa discussão. Muitas vezes eles têm a intenção de levar as dúvidas ao tutor. E a ideia não é que o tutor as responda, e sim que ele suscite reflexões para que o aluno possa buscar esse conhecimento. Essa autonomia ela é muito importante para que a gente consiga fazer com que haja maior empoderamento do aluno e maior apropriação do conhecimento, especialmente da homeopatia. Senão eles sempre vão buscar, muitas vezes, o parecer do tutor ou do preceptor e isso não é interessante. O interessante é que eles saibam lidar com o acesso às matérias médicas, o acesso ao repertório, se eles tiverem interesse, o acesso aos conceitos básicos, enfim. É importante que eles tenham a capacidade de desenvolver essa autonomia. Para isso, a postura do tutor ela é muito importante. A postura do tutor ele tem que sair um pouco de cena, diferente do supervisor, que ele acompanhava mais de perto e orientava o processo através do repasse de conhecimento. Neste processo de tutoria, o tutor ele observa, anota, avalia, examina e questiona o participante para que o participante sinta-se à vontade de se posicionar da melhor maneira possível. Ao término desse processo, o supervisor, ou melhor, desculpe, o tutor, vai pedir para que o participante faça uma reflexão sobre o seu processo de desenvolvimento. Como foi essa tutoria? Como foi estudar esses problemas? Como foi a participação dele na exposição durante o fechamento? E aí cada um vai fazer algumas considerações sobre as suas dificuldades, sobre os seus aprendizados. E isso é bastante interessante para que a gente perceba o que eles trazem de dúvidas ou de questionamentos, de incertezas. Até para que a gente possa, num outro momento, balizar o processo de desenvolvimento do conhecimento, orientando novas leituras ou algum vídeo que possa facilitar o desenvolvimento de cada um. Então, feito isso, a gente está cumprindo o nosso papel de tutoria, né? E é claro que é importante que a gente entenda que cada tutoria ela é totalmente diferente da outra. Cada grupo tem uma forma diferente de se expressar. Cada indivíduo reage de uma maneira própria, né? A gente sabe disso, ao processo de ensino e aprendizagem. E espero que cada um de vocês também se apropriem deste método, dessa ferramenta de tutoria, para que a gente possa contribuir de fato com o curso. Logo depois que terminamos o fechamento, é interessante que os alunos saiam da sala e que nós, tutores, possamos fazer uma breve análise. Como foi essa tutoria? Foi interessante? Eles aprenderam ou não? Como foi a postura de cada um? E aí você tem uma avaliação, não uma avaliação punitiva, mas é uma compreensão do processo e uma correção de rumos, né, para que a gente possa, nas demais tutorias, avançar no processo de, não só metodológico, mas o processo de conhecimento em si. Então, nós estamos encaminhando um roteiro para os senhores darem uma olhada com mais atenção sobre cada uma dessas etapas, a introdução, que é o início, o acolhimento, a apresentação, a segunda fase, que é a abertura do problema, a leitura do problema atenta, com o levantamento dos itens importantes e a proposição de como vai ser o desenvolvimento, que é a terceira etapa, né, ou a segunda etapa, o desenvolvimento do conhecimento ou da pesquisa e como vai ser a apresentação no fechamento do problema. Via de regra, quando o problema está bem estruturado, a gente consegue excelentes resultados
e o aluno, de alguma maneira, se sente capaz de buscar este e outros conhecimentos relacionados aos casos, né? Então a gente entende que é uma oportunidade boa para a gente poder estimular o desenvolvimento das atividades práticas nas unidades básicas de saúde. E a gente espera que a gente também aprenda com esse processo e possamos também tirar as nossas dúvidas. Existe muito material que a gente tem acesso sobre o PBL, que muitas escolas adotam este método e essa ferramenta com metodologia ativa para o desenvolvimento das habilidades e também de competências dos alunos, né, durante o processo de ensino e aprendizagem. A gente sabe que é necessário que o aluno utilize-se da andragogia e não da pedagogia, isto é, trabalhar com adultos é diferente do que trabalhar com crianças, e de alguma maneira a gente quer que esses adultos assumam a responsabilidade do autoconhecimento, do desenvolvimento cognitivo com relação aos conceitos básicos da homeopatia. A gente sabe que é diferente, essa proposta que estamos tendo junto à Fiocruz é uma proposta diferente de um curso de especialização, que ainda é conteudista. A gente tem uma lista de temas a serem tratados e no final o aluno vai lá e faz a prova de título de especialista. Se ele tiver condições, ele passa, se não, não. Nosso objetivo é fazer com que esse aluno, independente de todo o conhecimento adquirido, possa desenvolver conteúdos práticos e, na prática, fazer com que a homeopatia seja difundida, seja utilizada e por boa parte da população. A gente quer muito, muito, muito agradecer a cada um de vocês e desejar que tenhamos aí umas boas experiências para a gente poder se animar e tocar adiante esse projeto, esse trabalho de levar a homeopatia para o Sistema Único de Saúde. Um grande abraço a todas e todos. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Vamos fazer essas avaliações ao término de cada conversa, de cada fechamento, mas a gente entende que é uma experiência boa para a gente poder também se renovar, para a gente poder aprender, para a gente poder ensinar e para a gente poder desenvolver um pouco mais o repasse do conhecimento da homeopatia para os médicos de família e comunidade que têm grande interesse. Espero que todos tenhamos bons resultados nesse trabalho. Um abraço. Até lá.